Bom dia, boa tarde, boa noite. Normalmente, quando a gente programa, quando eu quero repetir um comando, eu uso comandos de repetição, tipo while, for do while. Mas você sabia que eu consigo fazer isso sem usar esses comandos? A isso a gente chama de recursão. Eu sou o professor Fábio Modesto do Instituto Federal e vamos falar de estrutura de dados hoje. Vem comigo. A recursividade é uma técnica onde o seu subprograma, a sua função ou seu método, que seja, chama ela mesma várias vezes. E assim ele executa, entre aspas, uma repetição. A ideia da recursão é você analisar o seu problema e dele tirar duas situações: o caso geral e o caso base. O caso geral é um problema como um todo. Normalmente ele é complexo de ser resolvido computacionalmente. Já o caso base é a redução do caso geral a tal ponto que a sua solução é quase imediata. O grande lance da recursividade é você sacar o caso base do seu problema. Em alguns círculos da computação, ou em, vamos dizer assim, algo mais informal, a gente chama o caso base de condição de parada. Por quê? É ele que vai parar a recursividade. Pense da seguinte maneira: isso é uma recursividade. Eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa. O que isso lhe parece? É um laço de repetição, como eu já disse no início. Por que isso? Porque em algumas situações você não consegue usar os comandos de repetição para resolver um problema. E também em algumas linguagens não existia os comandos de repetição. Então a solução foi utilizar a recursividade. Então qual é a ideia da recursividade? Você tem um problema a ser resolvido, você diminui esse problema num problema menor. Por sua vez, esse problema menor você divide ele num problema menor ainda, até você chegar no caso base. Chegou no caso base, que entre aspas, te traz uma solução quase imediata, você retorna para o nível superior, resolve o problema, o resultado desse nível você joga para o nível superior, resolve o problema do nível superior, até chegar na solução do problema como um todo. Vamos pegar de exemplo o fatorial, porque o fatorial é uma representação clássica da recursão. Então veja só, aqui eu tenho 5 fatorial. Para eu resolver isso, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu posso analisar da seguinte maneira, que 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. E 4, para eu resolver o valor de 4, ele é 4 vezes 3 fatorial. E o 3 é 3 vezes 2 fatorial. E o 2 é 2 vezes 1 fatorial, né? Que é 1. Se você olhar no desenho à sua direita, você olha ali que 0 fatorial é 1. Isso é o nosso caso base. Ou seja, toda vez que eu chegar a 0 fatorial, meu resultado é 1. E é assim que eu resolvo computacionalmente o fatorial. Então veja aqui. Aqui nós temos uma ilustração da ideia da resolução do fatorial. Eu tenho uma função chamada FAT. No caso, eu quero calcular FAT 3, ou seja, 3 fatorial. Então, olha lá. A ideia da recursão é você fazer uma comparação com o valor que você está entrando. Se ele for um valor que chega no caso base, você para. Senão, você tem que repetir a sua função. Então, vejamos aqui.
Aqui é o meu caso base. Se n, que é o número que eu estou querendo calcular, for zero, meu retorno é 1. Ou seja, isso aqui é o meu caso base, ou minha condição de parada. É isso aqui que vai fazer a recursão parar. Agora, se o n for maior que zero, eu vou realizar a recursão. Qual que é a recursão? Lembra que eu pego o meu problema e vou diminuindo ele de tamanho. Então, eu vou pegar n, que é o que eu quero calcular, vezes fat n menos 1. Ou seja, eu pego o n menos 1. Se o meu n é 3, isso aqui vai ser 2. Eu vou ter que calcular o fatorial de 2. Se nós analisarmos o exemplo anterior, 5 vezes 4 fatorial, isso aqui é n menos 1. n é 5, n menos 1, 4. Então vamos ver como que funciona a mecânica da recursão. Então eu chamei essa função vai verificar 3 é igual a zero? Não. 3 é maior que zero? É. Então eu vou pegar 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, que é fatorial de 2. Aí eu vou, essa função vai chamar ela mesma. Eu vou verificar, 2 é igual a zero? Não. 2 é maior que zero? É. Então o que eu vou fazer? Vou chamar novamente a função. Então agora, meu n é 2. Então 2 vezes fatorial de 2 menos 1, que é o cálculo do fatorial de 1. Na chamada dessa função, eu vou analisar. 1 é igual a zero? Não, 1 é maior que zero. Então eu vou fazer o fatorial de 1 vezes o fatorial de 1 menos 1, que 1 vale n. 1 menos 1 é zero. Então nós vimos que o fatorial de 0 vem para o caso base. Ele vai me retornar o valor 1. Cheguei no caso base, eu vou retornar nível a nível até chegar na minha solução. Então eu sei que eu vou retornar 1 aqui. Vou retornar para quem? Para quem chamou, que é o fatorial de 1. Então aqui eu vou pegar 1 vezes o fat 0. Fat 0 é 1. 1 vezes 1. Então o resultado desse nível é 1. Aí eu volto para o nível anterior, que é o fat de 2. Fat de 2 é 2 vezes o fat de 1. Fat de 1 nós vimos que é 1. 2 vezes 1, 2. Aí eu vou retornar para quem chamou, que é para o caso geral. Então, que é o que? O n vale 3 vezes o fat de 2. O fat de 2 eu calculei que é 2, que é 2 vezes 1, 2. Então, 3 vezes 2, 6. O fatorial de 3 é 6. É assim que funciona a recursividade. Aqui nós temos um exemplo em linguagem C de uma função recursiva. Vamos analisar aqui a função que calcula o fatorial. O fatorial retorna um inteiro, ele recebe um parâmetro n, que é o número que eu quero calcular. Se n for igual a zero, eu chego no caso base. Se não, eu vou pegar n, vou chamar a função novamente e eu vou n menos 1, vou reduzir o meu problema. Então, isso aqui é a minha recursão, isso aqui é a minha recursão. Vamos analisar o programa principal. Bom, tem uma variável chamada resultado. Resultado igual a fatorial 5. Eu estou chamando, mando 5 para cá. Vai cair naquele análise anterior. 5 é igual a zero? Não. Então ele vem para cá. Então é 5 vezes o fatorial de 5 menos 1. 5 menos 1, 4. E eu vou fazendo isso até que meu n seja zero, que vai cair no caso base. E aí eu vou retornando resultado a resultado até eu chegar no fatorial de 5, que aí eu tenho um return, e esse return vai me dar o resultado aqui. Então veja lá, fatorial de 5 é 120. E é isso. Para a gente analisar a recursividade,
existe o que a gente chama de árvore de recursão. É como se fosse um teste de mesa, que analisa cada nível. Então aqui é só uma ilustração de uma árvore de recursão para vocês entenderem. Muito parecido com aquele esquema anterior. Então eu quero calcular o fatorial de 3. 3 fatorial. Então eu chamo a minha função FAT3. Né? Então, o FAT3 é 3 vezes o fatorial de 2. Lembra da função aqui. Vou voltar aqui. Ó, n-1. Então, 3 vezes n-1, que é o FAT de 2. Como 2 é maior que 0, eu vou chamar minha função fatorial de novo. Vou pegar o meu n vezes FAT de n-1. Se n é 2, FAT de n-1 é FAT de 1. Bom, 1 ainda é maior que 0, então eu vou chamar novamente a minha recursão. Né? Então, vai ser FAT de 1, né? Que vai me chegar a 0 fatorial. 0 fatorial a gente já viu que é o meu caso base. E o retorna 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai retornar para o nível anterior. Retorna 1 para FAT 1. Então, 2 vezes 1. Então, esse resultado é 2. Aí ele retorna para o nível superior. Né? Retorna quem? 2. 2 para cá. 3 vezes 2, 6. Então, ó, retorna 6 e esse é a solução do nosso problema. Aqui eu vou fazer uma observação importante que às vezes a gente passa despercebido. Você percebe que eu chamo uma vez a função, outra vez a função aqui. Então, o que acontece? A cada nível da recursão, ou seja, a cada vez que eu executo a recursão para resolver um problema menor, isso aqui é como se eu criasse uma variável temporária de memória, né? Diferente de um laço que eu uso uma variável só. Aqui eu estou usando uma variável temporária aqui, aqui eu estou usando outra variável temporária aqui, e aqui eu estou usando outra variável temporária. Para quê? Para eu chegar no caso base, tá? Então isso é uma informação importante sobre a recursão. Então, nós vimos recursão, uma revisão, né? Informações importantes é você enxergar o seu caso geral e enxergar o seu caso base para você chegar ao resultado da recursão. Por exemplo, nosso caso base foi que 0 fatorial é 1. Se a gente não chegasse a isso, a gente não conseguiria resolver. Então você tem que sempre analisar o seu caso base. Tá? Uma dica: a recursão não é algo trivial, né? É algo que você precisa exercitar. Mas uma dica sim: quando você tiver em dúvida em como proceder na recursão, pega o problema, transforma num programa interativo, ou seja, usa um while. Resolveu pelo while, adapta para recursão. Você vai ver que vai dar certo. Então, finalizo a aula agora. Na próxima aula vamos ver header, ou seja, como implementar um arquivo .h para os seus programas em linguagem C. Até lá!